Nós vamos meditar na palavra do Senhor, nosso Deus, nesse momento. O tema dessa meditação é as bases da redenção. E nós vamos percorrer pela palavra do Senhor, nosso Deus. Nós lemos um texto no início que já nos chama bastante atenção na palavra de Deus, a profundidade em que Deus se revela ao apóstolo Paulo é algo extraordinário, é tremendo, porque ele fez Paulo entender coisas grandiosas, mesmo numa época em que o movimento filosófico estava tão forte, tão impregnado na cabeça das pessoas. Ele vem para mostrar uma espiritualidade que estava muito acima do que o movimento filosófico poderia apresentar. Então, quando nós abrimos a nossa Bíblia em Colossenses capítulo 1, versos 12 a 17, só para reler o texto, a palavra do Senhor nosso Deus diz assim: dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. E nesse versículo 12 ele fala uma coisa bem interessante. Ele diz que nos fez dignos de participar de uma herança. Tem herança boa e tem herança ruim, viu? Eu já vi nessa minha jornada algumas pessoas receberem uma herança que era melhor não ter recebido, porque foi só dor de cabeça, né? Mas tem alguns que recebem heranças, né? Quando um homem daqui muito rico, ainda vivo, mas já bem idoso, algumas pessoas da família dele chegou para mim e disse assim: eu queria saber qual é o meu direito. Eu digo: você não tem direito nenhum. Enquanto o coração dele e o pulso ainda pulsa, você não tem direito a nada. O pessoal fica preocupado com a herança. Às vezes as pessoas, eu me defronto com pessoas que vêm conversar comigo dizendo assim: meu pai tem um patrimônio, ele está gastando tudo. Eu digo: e o dinheiro é de quem? É dele? Ou é seu? É dele. Então ele pode gastar, né? Mas o filho fica preocupado, né? Então fala aqui de uma herança. E quem tem uma herança especial para nós, tá? É Jesus Cristo. Amém? Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Em quem? Jesus Cristo. A razão de você estar aqui presente, de estar aqui, é Jesus Cristo. Amém? E nele tudo subsiste. Então, antes que Deus dissesse o que está lá em Gênesis, melhorou, Ayrton? Ficou bom da febre? A emoção foi grande, né? Amém. Então, prestem bem atenção em Gênesis, quando a palavra de Deus diz assim: antes que Deus dissesse haja luz, ele já disse haja redenção. Haja salvação. Amém? Por quê? Porque antes da existência do mundo, ele já tinha providenciado algo muito especial para ele mesmo. Não foi para mim e para você, não. A gente acha que foi para a gente, mas foi para ele mesmo, tá? Então vamos ver aqui umas coisas, alguns detalhes, o porquê, as bases da redenção. E eu nomeei aqui 4 bases, tá? O homem, quando o homem foi criado, o homem era perfeito, mas depois do pecado, aí então tem o pecado, vem a queda. E depois da queda, a imperfeição.
O homem saiu do estado de perfeição ao estado de imperfeição. E hoje o homem é imperfeito. Não há um justo, nenhum sequer, diz a palavra de Deus. Todos pecaram. Por quê? Porque Adão pecou e de lá para cá arrastou todo mundo em pecado. Todos pecaram, não é assim? E aí nós vamos entender o porquê que antes de haver luz, nós falamos que houve redenção. Quando você abre a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 18, verso 20, a palavra de Deus diz assim, 1 Pedro 18, 20 a 20. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Então ele fala, conhecido antes da criação do mundo. Já havia aqui a Deus trabalhando a eternidade. Existe uma coisa que traz muito conflito a nós, seres humanos, estudiosos da palavra de Deus, às vezes teólogos ou apenas estudantes. É que muitas vezes confundimos os tempos entre o tempo terrestre, cronológico, cronos, o dia a dia que nós contamos, que às vezes diferencia entre o asiático, o oriental, né, e o ocidental. Já aqui já existem algumas diferenças. E existe então um tempo que é o tempo Kairos, que é o tempo de Deus, que é o tempo da eternidade, que é o tempo que nós não conseguimos nos ajustar. E eu toco nessa tecla porque as pessoas às vezes elas confundem. E aí a gente acaba atropelando e criando algumas doutrinas, e a gente precisa estar atento ao que a palavra de Deus diz, né? Então ele diz, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. E aqui quando ele fala assim, Pedro, ele está falando nessa cronologia. Nesses últimos tempos é porque Pedro ainda estava vivo e pregando a palavra, certo? Redenção, ela tem duas origens, ela tem uma origem grega e tem uma origem latina, tá? Na redenção, a redenção no grego, ela quer dizer resgate, preço de soltura, ou um preço de um resgate, uma reabilitação, uma libertação. Está correto, não está errado. Mas a redenção que a palavra de Deus nos fala, ela vai além, tá certo? Porque lá no latim, que é a origem também da palavra, ela traz uma soma de duas palavras, né? E essas duas palavras, uma das palavras, a palavra final, que é emer, quer dizer comprar, obter ou ganhar. Redenção quer dizer isso, comprar, obter ou ganhar, certo? E quando a gente junta para fazer a palavra redemption, que é a junção das duas palavras, está falando então que houve uma recompra. Então o latim, quando se fala de redenção, está falando que houve uma recompra. Mas não é uma recompra que você tem algo que perdeu ou que vendeu e depois recomprou e deixou ali. Esse sentido de recompra é que aquele que recomprou não pode jamais abandonar o que recomprou. Então, aí nós já começamos a entender um pouco sobre o que é a redenção para nós, porque Deus nos recomprou. E agora nós vamos entender um pouco dessa história. Se você ficar bem ligado aí, você não vai perder o sentido. Se você cochilar um pouquinho, você vai ficar meio perdido, viu? Tá? Porque diz assim, redenção significa recomprado, onde o comprador não abandona o que foi comprado. Mas observe, essa recompra se dá
Porque houve uma compra do homem. Por quem? Pelo diabo. Nós éramos de Deus e nós nos vendemos ao diabo. Então ele nos comprou. As bases da redenção, por causa desta venda do homem ao diabo, que pegou o que era perfeito, pecou, caiu e ficou imperfeito. Então nós temos 4 bases para confrontar esta situação. E chama-se encarnação, sofrimento, morte e ressurreição. Então, as 4 bases da redenção é encarnação, sofrimento, morte e redenção, tá? E essa redenção é a recompra, é o final de tudo, né? Aliás, morte e ressurreição, perdão. Quando você abre... Então, Jesus Cristo precisou nascer. Isso chama-se encarnação. Cuidado, não é reencarnação, viu? Não confunda as palavras. É de encarnação. Aí quando você abre João 1,14, um dos textos que eu gosto muito, e é um capítulo que eu tenho assim uma certa admiração, é o primeiro capítulo de João, apesar de eu gostar da Bíblia toda, mas tem alguns textos que a gente tem assim uma intimidade maior, né? Então aqui diz assim, João 1,14, aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E aqui na minha tradução, aquele que a palavra, ou Jesus, tornou-se carne e viveu entre nós. Ou seja, uma palavra, um ser espiritual, encarnou e se tornou homem. Isso é a imagem e semelhança do homem. E vimos a sua glória, continua o versículo, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, é uma encarnação vinda direto da glória de Deus, da presença de Deus, da intimidade de Deus, da parte de Deus, esta encarnação aconteceu, tá? E foi Jesus Cristo, Ele que se encarnou, Ele foi o verbo que se fez carne. Então, numa das bases que nós temos para que a redenção aconteça, é que houve uma encarnação. Agora, você diz, mas por que é que um bode, por que é que um carneiro, por que é que um animal, ou qualquer outra coisa, algum homem, outro homem, não podia substituir aí essa situação? Porque foi necessário Jesus Cristo, ou o Filho de Deus, ou o unigênito de Deus, ou Deus, se fazer carne e habitar entre nós? Tem razão para isso. Não foi por acaso. Vamos lá, por quê? Porque Adão, quando pecou, Adão era perfeito. Então, nas leis espirituais, não se pode pagar um inferior, pagar uma dívida do superior. Você não pode pagar pelo outro. Um inferior não pode pagar pelo superior. Então, quando Adão, ele peca, ele era um ser humano perfeito até o dia do pecado. Tá? Aí ele falha, ele erra, ele peca. Agora, para pagar pelo erro de Adão, era preciso um ser humano, tá? Perfeito. Aí depois de Adão, se Adão peca, e diz que toda a humanidade pecou, onde é que iria se encontrar alguém perfeito para pagar a conta de Adão, que era perfeito? Ficou difícil, porque a palavra de Deus diz que todo ser humano pecou. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos.
Então não havia como isso acontecer. Não havia alguém com uma natureza humana e uma dignidade infinita capaz de se apresentar a Deus para pagar a dívida de Adão e resgatar Adão de volta. Não tinha. Aí, o que aconteceu? Nós vamos ver que 1 João 4,2 diz, aí Deus toma uma providência. Por isso, quando Deus faz o homem, diz, mas Deus sabia que o homem ia cair, por que ele fez? Muita gente fica cogitando essas coisas, né? Mas quando Deus, ele projeta fazer o homem, ele já sabia que o homem ia cair, por isso que a palavra de Deus diz que antes de fazer o homem, Deus estava providenciando algo especial para que esse homem voltasse para ele. Porque quando você lê Gênesis, você vai perceber que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E que Deus fez o homem para o louvor da sua glória. Amém? Então, 1 João capítulo 4, versículo 2, diz assim, vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus, tá? Então, note que Jesus Cristo veio em carne. Por isso que nós precisamos confessar que Jesus Cristo foi encarnado. Uma das bases que nos leva de volta para casa, que nos leva a Deus, é exatamente entender, reconhecer que Jesus Cristo entrou nessa terra como homem, filho de Maria e de Deus. Porque Maria somente desenvolveu a semente divina, né? E Filipenses 2, 5 a 8, a palavra do Senhor diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, lá na glória. Ele se esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então observe, né, que Deus envia Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele entra na terra, então ele é uma encarnação. Não houve nada que foi encarnado, só Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Amém? O homem nasceu pecador, por isso ele peca. Ele não é pecador porque ele peca. Ele peca porque ele é pecador. Tá? A natureza do homem, a criança, ela nasce com essa natureza de pecador. A criança já peca. É lógico que ela não entende. Mas quando ela quebra uma xícarazinha, ninguém nunca ensinou ela a mentir. Mas se tiver 2, 3, o que quebrou diz, foi ele. Eu duvido se não acontece isso. A gente vê logo na criancinha, porque nós nascemos pecadores, por isso vamos pecar. E isso vai estar dentro de nós. Não é que seja uma justificativa para dizer, não, se é assim, então Deus vai me aceitar assim. Não vá nessa onda. Porque nós vamos perceber que Deus fez uma providência extraordinária, maravilhosa, para que isso fosse tratado, para que isso fosse consertado na eternidade, no tempo dele. Então, por que Jesus Cristo precisou sofrer? Jesus Cristo precisou sofrer. Primeiro, Jesus Cristo
precisou se encarnar, ou seja, precisou nascer, encarnação. Jesus Cristo precisou sofrer, segunda base. Isaías 53, 10 e 11 diz assim: contudo, foi da vontade do Senhor Deus esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Ele veio para todo ser humano, mas o texto profético já diz que ele vai justificar muitos, porque para ele justificar, você precisa querer ser justificado. Essa é uma grande diferença. Não existe evangelho com negligência ou com omissão. A participação na salvação é ação, é algo ativo, bilateral, do homem, de Deus para o homem e do homem para Deus. O homem não é um receptivo, ele não é um receptor da graça de Deus e somente isto, e ficar nessa situação de passividade. Ele tem que ser ativo, porque se ele não for ativo, ele não tem parte no plano de Deus. Tá? Então nós precisamos tomar decisões. Quando a gente peca, é uma decisão que nós tomamos. Quando o pecado bate a nossa porta, e bate na porta de todo mundo, viu? O pecado bate na porta de todo mundo. A decisão é minha, se vou abrir a porta para o pecado ou não. Não é de Deus, não. Isso não existe, não. Senão a coisa seria complicada demais. Jesus teve uma morte como um bandido. Tá? Não foi uma coisa boa de se ver. Às vezes a gente fala da paixão de Cristo e ameniza muito. Mas ele sofreu, tá? Por isso ele precisou sofrer. Jesus Cristo teve uma das piores mortes que o mundo conheceu, porque ele precisava resgatar o pior dos pecadores. Então, por que ele sofreu? E sofreu muito. E às vezes, quando a gente assiste os filmes, diz, está exagerando demais. A gente chega a dizer assim, está exagerando demais o que o filme está retratando a respeito do julgamento de Jesus até chegar no Calvário. Também não foi assim. Eu posso dizer para vocês que provavelmente foi pior. Porque o sofrimento de Jesus na terra foi o pior sofrimento em que um ser humano pode passar. Foi o de Jesus. De humilhação, de sacrifício, de dores. Isso quer dizer o quê? Por que é que ele passou por este sofrimento? Porque o pior dos malfeitores que andou por essa terra, não sei quem é, dizem que foi Hitler, dizem que foi Nero, não sei. Mas aquele que foi considerado o que fez mais ato de maldade, precisava que alguém tivesse feito o máximo de ato de sacrifício, de sofrimento, para ele ter oportunidade de se arrepender. Por isso que as pessoas dizem, fulano pecou e agora quer ser santo, quer ser salvo. Porque Jesus Cristo pagou um preço sofrendo por ele. Não é porque a gente merece, não. Não é porque eu sou bom, você é bom. Nós não somos bons.
mas é porque o sofrimento, o sacrifício de Jesus colocou numa extensão espiritual tão grande, que esta extensão espiritual, essa faixa espiritual, dá a nós a possibilidade, a oportunidade de chegarmos a Ele e dizer: peço teu perdão, porque o teu sofrimento foi maior do que a maldade que eu fiz, em toda a extensão da humanidade. Jesus Cristo sofreu mais do que qualquer maldade que o ser humano pode ter feito. Então, note, na encarnação humana, o perfeito se manifesta, que é em Jesus, né? Seu sofrimento se iguala ao pior sofrimento que um bandido poderia ter. Hoje, por exemplo, a gente aqui no Brasil, a coisa fica mais complicada a gente fazer um comparativo, porque o negócio aqui é bom. Aqui tem direitos humanos, e os direitos humanos existem e é preciso, né? Mas, às vezes, há mais proteção de quem comete um delito do que deveria. Porque, às vezes, um cidadão, alguém entra na casa dele, destrói a família todinha, e ele vai ter proteção dentro de um local que vai dar segurança a ele, alimentação, teto, água, tá? Mas, em outras sociedades, cometer-se delito pode ser até chegado à condenação de morte, não é? A pessoa paga com a sua vida. E é baseado nestas é que nós entendemos aqui, que na encarnação humana o perfeito se manifesta, seu sofrimento se iguala ao pior sofrimento que um bandido poderia ter ao ser condenado. Não dá para comparar aqui no Brasil, viu? Mas tem que comparar lá fora. Jesus foi igualado ao pior de todos os bandidos que o mundo pôde conhecer e poderá conhecer, para trás e ainda que vem para frente. Jesus foi igualado. Por quê? Ele foi para uma cruz, e quem eram as testemunhas da cruz? Crucificado com ele? 2 perigosos bandidos. Não eram pessoas boas. A morte de cruz, em determinado momento romano, ela se dava a um julgamento de alguém que fazia algo muito ruim. Tá? Quando nós olhamos para isso, e é providencial como Deus faz as coisas, e como Ele continua fazendo, porque os judeus poderiam condenar Jesus à morte. Eles não queriam apedrejar aquela mulher adúltera, né? Há pouco tempo atrás, antes de Jesus ser morto. Então, assim como eles queriam condenar aquela mulher e apedrejar e matá-la até a morte, jogar a pedra, poderia ser em Jesus. Mas a palavra de Deus diz que ele iria morrer no madeiro. E entre 2 salteadores, 2 bandidos, 2 que mataram, que trucidaram, que fizeram misérias. Então, Jesus foi igualado ao pior de todos os bandidos que o mundo pôde conhecer e poderá conhecer. Morre como um homem sem honra. Morre como um reles pecador. Jesus morre assim, viu? Pouquíssimas pessoas ficou ali. A maior parte passava, balançava a cabeça e ia embora. Certo? Terceiro, segundo, Jesus precisou sofrer, né? Sofrimento. Terceiro, Jesus precisou morrer. Mas que coisa, né? O Deus precisou nascer como homem, Deus precisou sofrer pelos homens, e Deus precisou morrer. Porque, sendo ele sem pecado, assumiu o meu lugar na condenação de morte. Aí as pessoas discutem assim: Jesus é 100% homem ou é 100% Deus? Aí tem gente que, não, é 100% homem, eu não sei, ou é 50% homem ou é 50% Deus para dar 100%.
Não existe 50% de homem, não existe 50% de Deus, ou é 100% ou não é. Então Jesus é 100% homem e Jesus é 100% Deus. Aí a pessoa, e quem estava na cruz, era 100% Deus ou era 100% homem? Era 100% homem, porque se fosse 100% Deus, não morreria, porque Deus não morre. Mas a Bíblia diz que ele deixou tudo, nós lemos lá em Filipenses, deixou tudo para ser homem. A atitude dele aqui na terra foi como de qualquer um de nós. Essa é a grande diferença. E essa é a importância que nós damos a esse Jesus, né? Então, quando a gente lê em Romanos 5,6, diz assim: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. E quem era ímpio? Todo ser humano. Porque todos pecaram. Porque não há um justo, nem um sequer. Então Jesus morreu pelos ímpios, conforme está em Romanos 5,6. Hebreus 2, 9 a 10, diz algo muito importante. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e glória, por ter sofrido a morte, e para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Então ele não era anjo, ele estava abaixo por causa da morte, ele era um ser humano, tanto quanto eu, quanto você, tá? E diz, verso 10, ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existisse, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Então, era necessário Deus vir à terra como homem, necessário sofrer, porque muita gente diz, não entendo por que Deus tinha que sofrer. Necessário morrer. Então Jesus Cristo, na encarnação, se assemelha ao homem, no sofrimento ele desce ao mais baixo degrau para resgatar o pior de todos os homens. Na morte, ele paga a minha conta, ele paga a tua conta. Jesus Cristo pagou, tá? Na morte, ele pagou a minha conta, pagou a sua. Pagou a de todos nós. Você não se sinta, às vezes a gente está evangelizando e a gente já ouviu muito, não, mas eu não mereço Jesus, não, eu já fiz muita coisa errada. Mas ele já pagou a conta, né? Hebreus 9, 16, 17, diz assim, aí volta aquela questão da herança, né, que nós lemos. E aqui, Hebreus 9, 16, 17, ele corrobora com o texto para nos informar a respeito aí da questão da transmissão de herança, sem precisar alguém fazer este inventário, né? Arrolar esses bens para outro. Arrolar quer dizer a mesma coisa que rolar os bens para o outro pegar, né? Diz assim, Romanos 9, 16, 17. No caso de um testamento, é necessário que comprove a morte daquele que o fez. Um testamento, ele é só uma expectativa de uma vontade. A vontade, ela se realiza quando se morre. Então, Jesus entrar na terra e Jesus sofrer, apenas é um testamento feito por Deus, mas aí ele não está completo. Era preciso Jesus morrer, porque o testamento, ele só se concretiza com a morte. Versículo 17 vai explicar isso para a gente, e a nossa lei explica para a gente também, né? Pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo aquele que o fez. Não vale de nada.
é só um papel, é só uma expectativa, é uma vontade. Se realiza quando morre. Então, se eu morrer, antes eu disser, eu deixo esse celular aqui para Pastor Júnior, o celular não é meu não, mas eu estou deixando, viu? O celular aqui acho que é teu, né? Perdeu já. Estou deixando aqui para o Pastor Júnior. Ele nunca vai ser dono desse celular até que eu morra, né? Quem faz seus testamentos, não diga para quem vai a sua herança, senão vem de noite lhe buscar, viu? A gente já viu muita história sinistra a respeito disso. Esse negócio de fazer seguro para os outros. Eu vou fazer seguro para minha mulher. Porque se eu morrer, eu deixar ela aí afortunada. Vai nada, ela vai trabalhar. Então, se eu morrer aqui, ela sabe que o negócio não vai ficar bom. Então, ela vai lutar para eu continuar vivo. Tá? Então, muita gente nessa história de fazer seguro, não dá disso para a pessoa que for assegurar, dizer, olha, eu deixei eu vou logo lhe avisando, eu deixei um seguro enorme. Não diga isso não, porque você pode se dar muito mal. Essa história já é macabra e se repete por muito tempo, viu? Mas então, no caso de um testamento, é necessário que comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é válido no caso de morte. Então, quando Jesus Cristo morre, ele paga a tua conta. Então, deu certo, né? E Colossenses, capítulo 1, 22 diz, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Então, olha, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo. O quê? O corpo carnal, a carne, corpo físico, mediante a morte, morrendo, ele teve que morrer, Jesus Cristo, tá? E aí nós temos que ele encarna, sofre e morre. Mas precisa do último, a ressurreição. Porque senão nada ia adiantar. Aí a questão da ressurreição, né? Jesus, na ressurreição, ele veio para morrer e ele morreu. Mas na ressurreição, Jesus venceu a morte. Aí é a grande diferença. Tem uns aleluia aí, glória a Deus, né? Essa é a hora de dar aleluia e glória a Deus mesmo, viu? Que é coisa boa, porque ele venceu a morte por você. Você está vivo. Se você tem Jesus, você está vivo para a eternidade. Não tem nada que impeça de você ir para a glória de Deus. Amém? Não, mas meu pai fez uma promessa, ele me colocou numa roda e disse que eu era de não sei o que, então nunca mais eu vou ser Deus. Vai sim, porque Jesus Cristo é quem tem poder para tudo. É Ele quem cumpriu todas as esferas, tudo no mundo espiritual e no mundo material. Quem cumpriu foi Jesus e mais ninguém. Eu não sei porque que as pessoas procuram outros. Não, é porque Jesus está muito ocupado. Tem gente que diz assim, não, tem outro salvador, outra pessoa para abençoar, porque Jesus está muito ocupado. Meu amigo, meu irmão, Jesus, se ele tivesse muito ocupado, ele não tinha nem vindo aqui para sofrer. Ele veio por você. Então Jesus precisou ressuscitar. 1 Coríntios 15, 53, 54. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Quando se revestir, viu? A morte foi destruída pela vitória. Então, aquele que era corruptível, Jesus tinha um corpo corruptível. Ele não pecou, mas podia pecar, porque ele estava no mesmo corpo, sentindo sede, fome, maus pensamentos.
mas ele se revestiu de incorruptibilidade, como exemplo para nós. E aí, a morte foi destruída pela vitória. Na morte, Jesus paga a dívida. Na ressurreição, Jesus triunfa sobre a morte. Jesus vence a morte. Ele paga a dívida na sua morte para que a morte não tivesse mais força sobre qualquer um de nós. Amém? Mas teve umas coisas interessantes que Paulo colocou aqui, e eu trago para que a gente analise, porque muita gente ainda insiste em dizer que Jesus Cristo. Uns já disseram que Jesus Cristo nem existiu. É polemizar as coisas e é mexer com uma história que é real, que é verdadeira. Como é que se fala que um Jesus Cristo não existiu, se é o nome mais pronunciado de todos os tempos? Como é que se fala que um Jesus não existiu e o país de origem de nascimento dele é o país mais visitado do mundo? Como é que se fala que um Jesus desse não existiu? Mas tem as teses e as teorias que diz que Jesus Cristo não ressuscitou. Vamos ler. Ora, 1 Coríntios 15, 12 a 21. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Lá na igreja de Corinto, estava se salvando um pessoal chamado de saduceu. Sempre nas igrejas tem pessoas que defendem seus pontos de vista. Beleza. Desde que esses pontos de vista não firam a palavra de Deus, né, a gente fica calado. Mas quando fere a palavra de Deus, e esses caras aqui, os saduceus, eles estavam dizendo que não existe ressurreição. Ora, ressurreição é uma das principais doutrinas da palavra de Deus, se não a principal. Porque sem ressurreição de Jesus Cristo, a Bíblia não adianta para nada. Mas os saduceus estavam lá dizendo isso. Aí Paulo começa a falar. E aí Paulo vai falar assim, versículo 13. Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. Olha só a confusão. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mas que é isso? Seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Paulo está aqui exatamente analisando com os saduceus esse mau pensamento. Neste caso, também, os que dormiram em Cristo estão perdidos. E se somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão, né? Se a gente só acredita nisso. Mas, versículo 20, olha só a diferença. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. A morte veio por causa de Adão, para todo mundo. Mas a ressurreição veio por causa de Cristo. Mas espera aí, você vai dizer, mas o saduceu disse aquilo e Paulo está só rebatendo. Mas a ressurreição de Jesus Cristo, ela foi testada e foi aprovada. É algo que realmente foi testificado, tá? Vamos ver como foi que aconteceu? Aí a gente vai trabalhar em cima dos fatos que aconteceram para ter uma certeza absoluta de que Jesus Cristo ressuscitou. Você sai daqui hoje tendo uma certeza que Jesus Cristo veio e que Ele está vivo, tá?
Eu acho que você já tem, né? Mas, primeiro aspecto, quando Jesus Cristo ele vai à cruz do Calvário, agora se liga, viu, para não perder. Quando Jesus Cristo vai à cruz do Calvário, ele lá morre, todo mundo morre, os outros morreram. Jesus Cristo não vai para o cemitério público dos indigentes, dos malfeitores, o Vale do Inom. Ele vai para um sepulcro que já era uma coisa diferente. Isso não quer dizer nada. Quando ele está lá, naquele túmulo, certo? Tem os guardas, né? Que estão ali guardando o túmulo, certo? Houve um terremoto, a pedra rolou, a pedra tinha uma corda, que essa corda era o selo, que era selado com argamassa, e essa corda, ela não foi cortada com faca, com nada. Foi comprovado pelos investigadores romanos, porque houve uma confusão medonha. Porque por causa disso, os soldados romanos iam ser punidos com morte, porque eles pegaram no sono, né? Eles pegaram no sono, eles eram treinados, soldados romanos não brincavam em serviço não, gente. Eles tinham um treinamento, que qualquer soldado romano vencia 3, 4 outros soldados, por causa do treinamento dele, que era algo tremendo. Era uma coisa espetacular o treinamento do romano. Mas Deus colocou o sono nele, e daí? Colocou, e ele dormiu. Rolou a pedra, o selo, que é a corda, se arrebentou. Na investigação romana, ele comprovou isso, certo? Mas é pouco ainda para mim acreditar na ressurreição. Então vamos lá. Quando chega no domingo, quem é que vai? Quem primeiro vê Jesus? Quem é que são as primeiras pessoas que vê Jesus no domingo? Facilitar, homem ou mulher? Mulher. Mulher, claro, né? Mas aí vem um detalhe importante. Mulher não tinha voz religiosa. Mulher não tinha autoridade. O que mulher dizia não tinha valor. Mulher naquela época, mulher, cachorro e criança, o cachorro valia mais do que a criança e valia mais do que a mulher. A mulher ficava em último, tá? Porque cachorro não valia nada. Mas a mulher, então, não tinha valor. As mulheres chegaram dizendo, nós vimos Jesus. Os apóstolos não ficaram muito satisfeitos com aquilo, não. Tomé disse logo, se eu não colocar lá o dedo, né? Então, note, o que é que nos prova que Jesus Cristo, por que é que foi testado a ressurreição de Jesus Cristo? Porque muita gente diz assim, não, lá na Bíblia está escrito, nós cremos porque está na Bíblia, a partir do momento que a gente aceita Jesus Cristo. Mas para qualquer historiador, para qualquer pessoa que participa de questões investigativas, ele precisa testar. Então note, por que é que aconteceu? A mulher chega e diz para os discípulos, certo? Aí o que acontece? Houve uma propagação dos soldados que foram subornados, né? Para dizer que Jesus foi sequestrado pelos apóstolos. Guarda duas coisas aí. Primeira propagação foi das mulheres, vamos testar. Segunda propagação é que os soldados disseram que os apóstolos levaram Jesus, certo? Sequestraram. Então nós temos dois fatos. Mulher dizendo que Jesus ressuscitou e os soldados que tinham valor o que ele dizia, dizendo que os apóstolos tinham levado Jesus Cristo, tá? Houve, por causa da palavra dos soldados, uma investigação.
não encontraram o corpo de Jesus em lugar nenhum. Se não tem corpo, não tem morto. Então houve uma constatação primeira, que se não tem corpo, não tem morto. E o corpo de Jesus nunca foi encontrado. Então Jesus ressuscitou. Mas vamos mais além. Ora, se os discípulos de Jesus levaram o corpo dele, segundo o pensamento dos apóstolos, ou dos soldados, então os discípulos sabiam que ele estava morto. Se Jesus estava morto, ali encerrou tudo. Não tinha mais o que continuar. Para os apóstolos, não. Se eles sequestraram Jesus e levaram, qual era o interesse deles darem continuidade? Por outro lado, se os apóstolos não sequestram o corpo de Jesus e ouvem só das mulheres que Jesus ressuscitou, não havia credibilidade. Mas a maior testagem que se deu para ter absoluta certeza de que Jesus ressurgiu dentre os mortos, eu estou falando isso tirando do foco bíblico para o foco histórico. Porque nós cremos, porque nós somos bem-aventurados, porque cremos o que não vemos e aceitamos pelo Espírito Santo, né? Mas mostrando isso, tá? O que é que acontece? Nessa testagem, o mais surpreendente é que Jesus Cristo tinha 11 apóstolos, porque Judas ele se deu mal, né, na consciência que pesou. Os 11 apóstolos, mais Paulo, certo? No caso, aí 12 apóstolos, contando assim, né? A gente sabe que Matias entrou na contagem de apóstolos. Só João não foi martirizado. Todos morreram de uma forma terrível. Quem é que vai morrer por uma coisa que viu que não foi verdade? Foi a maior testagem que se pôde ter. Porque Tiago morreu decapitado porque não negou a Cristo. Se ele tivesse carregado, e esse Tiago é irmão de João, viu? Se ele tivesse carregado o corpo de Jesus, sequestrado, ele não ia querer uma espada na cabeça dele não, porque sabia que não tinha continuidade, meus queridos. Ou, se ele tivesse ouvido só da mulher, se ele não tivesse visto Jesus. O que acontece é que todos os apóstolos morreram por causa de Jesus, com exceção de João. Foi a maior testagem que se pôde ter da ressurreição de Jesus. E ele realmente ressuscitou. Amém? Por isso, as quatro bases, os 4 pilares, as 4 colunas de uma redenção está na encarnação de Jesus, está no sofrimento de Jesus, está na morte de Jesus e está na sua ressurreição, que completa tudo. E aí 1 Coríntios 6,14 diz: por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor Jesus e também nos ressuscitará. Você faz parte desta ressurreição em Cristo. Atos 2,24 diz: mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A morte não segurou, não prendeu Jesus Cristo. Romanos 4,25,
E ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Somos justificados por causa da ressurreição de Jesus Cristo. E ele fez todos os momentos espirituais. Você não precisa estar preso a coisa nenhuma, a pecado nenhum. Às vezes, quando nós encontramos alguém que diz que tem Jesus Cristo, não, mas eu estou preso a isso aqui, você não está entendendo o que Jesus Cristo fez por você. A profundidade da ação de Jesus para cuidar de você e transformar você e arrastar você para a eternidade ao lado dele. Porque ele que vai te arrastar, não é você que vai com seus próprios esforços. Amém? E para finalizar, o último versículo, Romanos 8:11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Ele mandou o seu Espírito Santo, ele está em você. Então você vai subir. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, amém? Então, esta palavra, ela tem poder de transformar a vida. E que nós possamos, nesta noite, sair convictos de quem nós somos em Cristo. Esta convicção de quem somos em Cristo operou em nós para que nós fôssemos transformados. Há um dizer aí, eu não estou recordando se tem na Bíblia, mas há um dizer que diz aí, que diz assim, vem como está. É assim quem tem, não, eu tenho que me ajeitar para vir para o Senhor. Não, Ele quer que você venha do jeito que está, do jeito que você está. Agora, a grande verdade é que você não vai ficar como você está, porque o poder de Deus transformará você. O Espírito Santo cuidará de você. Amém?